Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Imersão Xadrez. Aqui quem fala é João Carlos e nesse terceiro episódio, finalmente, vamos começar a tratar a respeito dos 50 principais erros que o iniciante pode estar cometendo que atrapalha não só na coordenação de suas peças, mas no seu desenvolvimento geral no jogo. Eu fiquei de trazer 50 tópicos num único áudio, mas eu percebi que ficaria muito longo. Então resolvi dividir 50 por 5. Vai ficar um total de 10 tópicos por vídeo, né? 10 tópicos em 5 vídeos diferentes sobre o mesmo tema, e eu espero que isso traga a jogadores principiantes mais amadurecimento e aqueles que talvez tenham se esquecido desses princípios trazer novamente à tona. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Vamos ao nosso conteúdo. Vamos lá, de 1 a 10. Dos 50 principais exemplos de erros, temos o número 1. Movimentar as peças aleatoriamente sem um plano claro. 2. Ignorar o controle do centro do tabuleiro. 3. Não desenvolver as peças menores primeiro. 4. Não conectar as peças para criar uma rede sólida de defesa e ataque. 5. Não planejar com antecedência. 6. Não adaptar-se às mudanças no jogo. 7. Não aproveitar as fraquezas do oponente. 8. Não manter a calma sob pressão. 9. Não aprender com os erros. E por fim, o 10º, focar apenas em atacar, sem se preocupar com a defesa. Logo nesses 10 primeiros erros, nós percebemos aqui que são bem comuns. É muito crítico isso aqui. É comum os iniciantes cometerem esse tipo de erro. Tá? Vamos tentar se aprofundar ao máximo em cada um, segundo também a experiência de jogo que tem. Tá? O primeiro, movimentar as peças aleatoriamente sem um plano claro. Se a gente for ver o tópico 5, que é não planejar com antecedência, vamos adiantar logo ele, tem a ver já com esse tópico 1 também. Porque xadrez é um jogo de estratégia e para isso você precisa pensar logicamente, calcular e ter um plano claro em mente. Se é melhorar uma peça, se é colocar o rei de segurança, nos finais, se é melhorar a posição do rei, enfim. Você precisa olhar a posição que está ali e tentar entender que tipo de plano aquela posição pede. Então, se você tem esse mau costume de jogar aleatoriamente, jogar sempre intuitivamente, é claro que às vezes no apuro do tempo a gente precisa jogar muito mais rápido, mas isso não pode virar um costume, uma lei que persegue o enxadrista pro resto da vida dele. Não, corrija isso. Então, de agora em diante, passe a criar planos claros. Às vezes não vai ser tão claro, é óbvio, xadrez é um jogo muito complexo, mas você precisa exercitar a sua memória, a sua mente a trabalhar nisso. Número 2, que é ignorar o controle do centro, perdão, é muito comum, porque se o oponente consegue dominar o centro mais do que você, isso vai dar ele vantagem de iniciativa, isso vai dar ele vantagem de espaço, ele vai conseguir ter muita liberdade. Então, é muito comum ver iniciantes desprezarem o controle do centro na abertura, no meio-jogo, nos finais, e isso é um erro grave. Corrija isso. Estude sobre o centro do tabuleiro, onde fica o centro do tabuleiro, como eu devo dominar o centro do tabuleiro. É muito importante para que você tenha um jogo de xadrez mais maduro. O terceiro, não desenvolver as peças menores primeiro. Por que está frisando isso aqui? Porque muitos iniciantes têm o hábito terrível de movimentar a dama muito cedo, só porque a dama é uma peça muito poderosa e se esquece que existem princípios importantes, até mesmo no sentido que você vai desenvolver as suas peças. Então, geralmente começa o quê? Os peões vão em direção ao centro, em seguida os cavalos saem, os bispos saem, dando possibilidade de roque. E essa ordem é importante, não é aleatoriamente que nós jogamos assim, é para evitar justamente que nós viemos perder alguma peça de valor significativo logo no
início da partida, tá? Além de que os peões e os cavalos são muito bem úteis para controlar o centro e os bispos também, e diagonais, tá? Nos próximos tópicos vamos até falar sobre isso. Tá. O número 4 é não conectar as peças para criar uma rede sólida de defesa e ataque. A gente já tratou sobre o assunto coordenação das peças e elas precisam trabalhar em equipe, isso precisa fazer parte do seu plano. Quando você está elaborando o plano, você não pode negligenciar o fato de que as peças precisam estar juntas. O outro, como eu já falei, que é o quinto, não planejar com antecedência, a gente já tratou no 1, que é movimentar as peças lateralmente sem um plano claro. Então planeje, mais uma vez frisando isso. Vamos pular para o sexto. Não adaptar-se às mudanças no jogo. O jogo de xadrez é assim, constantemente haverá mudanças, porque muitas vezes temos um plano, mas o adversário consegue refutar esse plano. Isso significa que nós vamos ter que elaborar um novo plano ou criar estratégias para que aquele plano que nós tínhamos no começo seja efetivo no final ou no meio do jogo. E quando nós percebemos que não vai dar certo, é melhor então partir realmente para outro tipo de ideia, para que a gente possa impor a nossa vontade ao adversário e não ele impor a vontade dele sobre nós e nosso jogo. Então, preste atenção nisso, adapte-se às mudanças no jogo, para que você não seja esmagado pela vontade, imposição da vontade do seu oponente sobre você. Estude xadrez. Sétimo, não aproveitar as fraquezas do oponente. Um jogador muito tímido muitas vezes não vai querer ter a iniciativa, ou jogador extremamente posicional que chega a ser exagerado. E isso pode ser um defeito em muitos casos. Então preze por buscar iniciativa e geralmente a iniciativa começa por tentar atacar descaradamente os pontos fracos do seu oponente, para que force ele então a se mover, fazer um lance errado, a se defender e gastar um tempo aí no qual ele poderia estar se dedicando a fazer pressão sobre a sua posição, tá bom? Então aproveite as fraquezas do oponente, é um erro não aproveitá-las. Oitavo, não manter a calma sob pressão. Se desespera no tempo a pessoa e aí começa a fazer lances terríveis, né? Já perdi mesmo, e às vezes não preza por buscar recursos interessantes que daria certa resistência na partida. O 9 é não aprender com os erros, por isso que é muito importante o iniciante revisar sempre as suas partidas para que possa identificar os temas que mais tem dificuldade de corrigi-los. E por fim, o 10, que é focar apenas em atacar. Esse é muito comum. Focar apenas em atacar sem se preocupar com a defesa. Às vezes o camarada consegue até uma posição assim superior de iniciativa, de espaço, desenvolvimento das peças, mas aí faz o lance sem calcular, sem meditar, e aí leva mate em um, ou mate em dois, porque não prestou atenção na defesa, em como a sua defesa estava ali funcionando no momento, tá bom? Medite sobre isso, leia livros que falem sobre esses 10 primeiros tópicos para que sua mente fique mais fresca a respeito do xadrez, e no próximo vídeo vamos citar mais 10 tópicos, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.